Boa noite. Mais um Jesus expresso para você. Jesus tem vontade, paciência, amor, carinho por você, por mim, por nós, para te ensinar a cada dia que você lê a palavra, que você ouve uma pregação, em que você começa a meditar na palavra de Deus. Ele fala com você, fala comigo, fala com todos aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos buscar o Senhor. E nós temos aqui hoje uma palavra muito boa, excelente. Toda palavra é boa quando você está em espírito ouvindo, lendo, meditando, e quando vem a revelação do Espírito Santo, aí então que você vai para a glória, vive na glória e se enche da glória de Deus. Amém? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em um livro muito importante, que é a continuação daquilo que Jesus pregou e que os discípulos continuaram a pregar, a evangelizar, a fazer a obra, assim como eu, você, hoje estamos fazendo, dando continuidade àquilo que Jesus pregou, aquilo que Ele nos tem ensinado e aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. A palavra de Deus tem que continuar sendo anunciada, pregada. Para quê? Para que mais e mais pessoas sejam salvas e alcançadas. Para isso, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito que vivifica, que testifica a vontade de Deus em nós. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Espírito Santo para nos ajudar, para interceder por nós e para nos conduzir todos os dias conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, então vamos ler o livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, do 1 até o 3. Diz assim a palavra de Deus, em Atos 6, capítulo 6, versículo 1. Fala sobre a instituição dos diáconos. Quando eles escolheram, os discípulos escolheram os diáconos, era necessário mais e mais pessoas para dar continuidade à obra, porque a obra estava crescendo, diga glória a Deus, assim que o Senhor quer na sua vida, que a obra cresça, através daquilo que você vai cumprir, praticar, viver e obedecer aquilo que Jesus deixou como herança espiritual para nós. Poder e autoridade, a glória, a presença do nosso bom Deus, Jesus e do Espírito Santo, a Trindade Santa. Bom, vamos ler para não nos alongarmos na introdução. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aí, no versículo 3 diz assim: mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Bom, eles determinaram
Vamos orar por essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar para que essa palavra possa entrar no coração de cada um que está ouvindo esta palavra, de cada um que está participando deste culto, deste ensinamento, desta palavra abençoada que o Senhor deixou para nós através das suas escrituras. Por isso eu te peço agora que o espírito de revelação, de conhecimento, de entendimento, venha abrir os olhos espirituais para que possamos entender cada dia mais, com o entendimento da revelação do Espírito Santo, para que possamos dar continuidade e fazer aquilo que tu nos ensina todos os dias através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, eles determinaram que deveriam escolher 7 homens cheios do Espírito Santo que precisavam fazer a obra também em assistência aos necessitados. Jesus nunca esquece de ninguém. Deus nunca esquece de ninguém. E o Espírito Santo nos ajuda a fazer esta obra em que nós vamos fazer com excelência, porque o Espírito Santo que está em nós, em mim, você, em cada um de nós, é o Espírito de Deus. É o Espírito que faz a vontade de Deus e nos ensina a fazer a vontade de Deus. E nos conduz a fazer a vontade de Deus. E nos faz fazer a vontade de Deus conforme Deus quer, não conforme o homem quer, mas sim conforme Deus quer. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim a palavra de Deus diz, no versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos os discípulos tinham que pregar a palavra, dar continuidade, de anunciar, de pregar, de evangelizar, de libertar, de curar, de fazer a obra de Deus. E isso tinha que ser feito, mas o serviço estava aumentando, a obra estava aumentando, e era necessário uma convocação maior para aqueles que tinham o Espírito de Deus, aqueles, como diz aqui no versículo 3, de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, para fossem encarregados ao serviço que era necessário. Então, um deles foi o Estevão. Então, nós vamos falar sobre esse diácono chamado Estevão. Muitos dizem que diácono, é um diácono. Mas olha, diácono, quando está cheio do Espírito Santo, é um homem muito precioso para Deus. Faz a obra de Deus também com admiração daqueles que veem, daqueles que percebem que são cheios do Espírito Santo e que a obra é feita. Diga glória a Deus. Ninguém pode dizer, é só o pastor que pode fazer isso, é só o apóstolo que pode fazer isso. Não. Esse diácono aqui nos deu um exemplo de que nós podemos, aqueles que são diáconos, eu vi um tempo que não era diácono também, eu conheço muitos diáconos que eram cheios do Espírito Santo e que faziam a obra de Deus com excelência. E sinais, prodígios e maravilhas aconteciam quando um diácono desse pregava, quando um diácono desse orava por uma pessoa enferma e também expulsava demônios, fazia tudo aquilo que ele tinha aprendido, fazia com zelo, com amor, com conhecimento, com sabedoria da palavra de Deus, não com a sabedoria do homem, a sabedoria humana, mas ele fazia porque conhecia a palavra de Deus. Fazia porque tinha entendimento da palavra de Deus.
sabia fazer a obra de Deus porque conhecia o poder da palavra de Deus. E isso o capacitava para que ele fosse admirado como um homem que estava cheio do Espírito Santo. Mas isso também trouxe alguma indignação daqueles que eram religiosos, tradicionais, e que achavam que aquilo não era de Deus, que aquele diácono, que aquela obra, aqueles milagres, sinais que esse diácono fazia, não era de Deus. Bom, Estevão foi um desses 7 homens escolhidos pelos discípulos, pouco depois da ressurreição de Cristo, para cuidar da distribuição da assistência às viúvas da igreja. Nós temos hoje também nas igrejas pessoas necessitadas, pessoas viúvas, mulheres viúvas, né, que precisam da assistência. Estevão era um desses diáconos que fazia esse serviço. Alguém que se destacava, não é porque ele queria aparecer. Ele não queria aparecer, ele queria servir a Deus. E servir ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E se destacava entre os demais na fé, na graça, no poder espiritual e na sabedoria. Diga glória a Deus. Era alguém que realizava muito mais do que a obra especial que ele fora designado. Muito mais ele fazia além. Tem gente que você manda você fazer aquilo ali, ele só faz aquilo, acabou, não faz mais nada. Não presta atenção naquilo que ainda tem por fazer, que ninguém fez, vai, pega e faz, fica quieto. Não fica se vangloriando o que fez. Diga misericórdia, Senhor. Por causa de todo esse comprometimento com Cristo, ele era comprometido com Cristo. Ele tinha um compromisso com Cristo, logo se tornou alvo dos judeus. Logo alguém já começou a criticar, apontar o dedo. Ah, está querendo aparecer. Está querendo aparecer. E levaram diante do Sinédrio sobre a acusação de blasfêmia. Diga misericórdia, Senhor. Ele respondendo às acusações, fazendo uma rememorização da história de Israel com muita intrepidez. E isso atraiu contra ele a fúria dos membros do Sinédrio. E quando Estevão afirmou que Jesus estava de pé à mão direita de Deus, foi agarrado e apedrejado até a morte. Ou seja, muitos jogam pedras naqueles que estão fazendo a obra, naqueles que estão crescendo na fé, naqueles que estão fazendo a obra com excelência. A árvore que dá fruto é que vem pedrada. A árvore que não tem fruto nenhum, ninguém dá pedrada. Ninguém joga pedra. Então, esse diácono, chamado Estevão, ele sofreu por fazer a obra de Deus. Quantos profetas, quantos de nós mesmos, na atualidade, por fazermos a obra de Deus, já levamos pedrada, críticas, acusações, condenações. Ele era um servo cheio da palavra de Deus. Era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele lia a palavra, comia a palavra. Ele tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. Isso é uma qualidade importante que todo cristão deve ter. Conhecer a palavra de Deus. Ter o entendimento da palavra de Deus. Conhecer o poder da palavra de Deus vai fazer muita diferença na sua vida, na nossa vida. Por isso é que nós temos que ler. Não parar de ler. Quando Deus chamou Josué, disse para ele: não aparte da tua boca o livro da lei. Tinha um propósito. Tinha um propósito para que Josué
andasse firme sobre a palavra de Deus, reto na palavra de Deus, justo com a palavra de Deus, verdadeiro com a palavra de Deus, fiel à palavra de Deus. Isso é para mim, isso é para você também hoje. É o que Deus quer de você, é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de cada um que quer servi-lo em espírito e em verdade. Deus não limita o encontro com homens e mulheres ao templo. Foi assim com Estevão. Ele fazia a obra, era fora da igreja. O templo é um lugar de adoração. O templo é um lugar de consagração, de louvor, de glorificação, onde o corpo de Cristo se reúne, onde os membros formam o corpo de Cristo. A unção é mais forte. Mas Estevão, ele tinha um serviço, atender as viúvas, atender aos necessitados. E isso fazia com que ele fizesse a obra fora das paredes da igreja. E nisso, ele fazia muito bem. Ele mostra também que as primeiras grandes revelações de Deus ocorreram em terras estranhas, ou seja, fora. Então Estevão vai mostrar também que o povo de Israel sempre foi rebelde, rejeitando os profetas e finalmente o crucificando Cristo. Crucificando. O povo continua rebelde. O povo precisa ser disciplinado todos os dias. O pai que ama corrige os seus filhos. Concorda comigo? O pai que não ama não corrige. Nós já vimos isso na semana passada com o profeta, o sacerdote Eli, que não soube conduzir, corrigir, disciplinar os seus filhos, e os dois morreram. Por falta de disciplina, de correção, da misericórdia, Senhor. E quanto mais Estevão fazia a obra, quanto mais Estevão lia a palavra, quanto mais ele tinha entendimento da palavra, isso lhe trazia autoridade. Uma palavra no mundo espiritual que é muito importante. Ter autoridade espiritual sobre os espíritos imundos. Por isso Estevão se sobressaía. Ele fazia diferença onde ele passava, a quem ele orava, a quem ele servia. Ele mostrava a glória de Deus na sua vida. Nós podemos mostrar a glória de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos a obra de Deus, com excelência, com amor, com paciência, com esperança e confiança e fé na palavra de Deus. Vamos ter autoridade no mundo espiritual. Mas trazia também, essa autoridade trazia fúrias daqueles que não conseguiam enxergar o nascimento de um novo jeito de adorar a Deus, de um novo jeito de viver a palavra de Deus, não mais pela lei, mas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, somente. Somente. A fé em Jesus Cristo, a fé na palavra. Ele era um servo cheio do Espírito Santo. Cheio, transbordava. Igual a você. Igual a mim. Não me imposto essa palavra. Eu profetizo da sua vida. Você está cheio, ficará mais cheio do Espírito Santo até transbordar. Diga glória a Deus. Pastor, eu recebo essa palavra. Você não sabe a diferença que traz na nossa vida ministerial, espiritual, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos transbordando do Espírito Santo de Deus. A unção exala de nós. Exala. E muitos começam a perceber essa unção. Até quando nós chegamos a um lugar. Fica muito claro que todos nesta noite
E que diante das perseguições da Trindade Santa sustenta o crente fiel. Pai, Filho, Espírito Santo dão apoio, sustenta, fortalece o crente fiel. Nunca vi um justo desamparado. Meu irmão, minha irmã, se você está justificado pela palavra, você pode passar tribulações, mas você não vai ficar desamparado. Você pode passar por situações difíceis, mas você não vai ficar desamparado. Virá o socorro, virá o livramento, virá a provisão, virá o escapamento, a libertação de todo o mal que vier contra a sua vida. Diga glória a Deus. A Trindade Santa o sustentará. Pai, Filho, Espírito Santo estará contigo. Sem contar os anjos também. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ô glória! Muito bom saber disso, né? É muito bom. Quando mantemos intimidade com a Trindade, muitos falam só em Deus, muitos falam só em Jesus, muitos falam só no Espírito Santo, ou poucos falam do Espírito Santo, mas os três juntos, quando nós recebemos a ajuda da Trindade Santa, aí, coitado do inimigo, coitado daquele que se levanta contra você. Ai daquele que tenta tocar no ungido de Deus, diz a palavra. Ai daquele. Melhor não teria que não tivesse nascido. Amém? Bom, nós temos aqui um homem que foi escolhido porque ele tinha uma qualidade muito importante para ser escolhido, para fazer aquela obra de Deus. E essa qualidade é o Espírito Santo, que ele buscou, não recebeu à toa, não, essa unção, a presença do Espírito Santo, não foi à toa, não. Foi porque ele buscou, porque ele cavou o poço, foi porque ele procurou, se esforçou. Por isso a palavra de Deus diz, o reino de Deus é alcançado por esforço. O reino de Deus é alcançado por esforço. Nós vivemos nesse mundo aqui, material, físico. Mas junto com esse mundo material e físico que nós apalpamos, vivemos, existe um mundo espiritual que está ao redor de nós, que nós não vemos. Mas ele existe e é real. Ele existe e é real. E quando nós temos conhecimento da palavra, nós passamos a discernir esse mundo espiritual que está ao nosso redor. Esse mundo espiritual que, se você não souber, você pode ser atacado. Se você estiver vulnerável, você pode ser atingido. Mas quando nós conhecemos também o mundo espiritual da luz e o mundo espiritual das trevas, nós podemos escolher como nós vamos andar, por qual caminho nós vamos andar, pelo caminho da luz ou pelo caminho das trevas. Por isso a palavra de Deus diz que põe dois caminhos, um diante de ti. Um é a bênção e o outro é a maldição. Um é a luz, o outro é as trevas. Um é a mentira, o outro é a verdade. Pode escolher. Pode escolher. Dependendo do caminho que você escolher, é o tipo de vida, é a qualidade de vida que você vai ter. Uma vida boa, uma vida tranquila, de paz, de alegria, de vitória, de conquista, ou uma vida de maldição, problemas, um atrás do outro, guerras, tribulações, enfermidades, e por aí vai. A escolha é nossa, é minha, é sua, de cada um de nós. Estevão escolheu o caminho da bênção, em servir a Deus, e nem por isso ele deixou de ser apedrejado. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã.
Não é porque você serve a Deus que você não vai passar por situações difíceis, mas Deus está contigo. Deus é o seu escudo, a sua rocha, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente em cada situação difícil que você vai enfrentar. Em cada situação que parece que não tem solução, mas Deus na hora vai falar, epa, eu estou contigo, não temas. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te forjo, eu te moldo, eu sou o seu escudo. Mesmo que você ande pelo caminho da sombra da morte, você vai ter livramento. Diga glória a Deus. Ainda bem, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Bom, a palavra de Deus diz que esse homem Estevão, esse diácono, ele fazia a vontade de Deus, fazia a obra com excelência. Quando mantemos intimidade com a Trindade Santa, temos a oportunidade de sentir transbordar o Espírito Santo. Temos a oportunidade de transbordar no Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos capacitando para enfrentar situações mais adversas que nós vamos enfrentar. Mas nós vamos vencer. Diga glória a Deus. E é neste momento também que a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida, trazendo firmeza, fé, e vamos testemunhar disso. E vamos testemunhar. Testemunhamos declarando que a nossa fé está no nome daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O mesmo Jesus que de pé exaltado abre os céus para receber que fora fiel, o que fora fiel. Mesmo Jesus se colocando como testemunha ou advogando a sua defesa diante do Pai. O que aconteceu com Estevão. Ele foi julgado, apedrejado, injuriado, e no momento em que ele estava sendo morto, apedrejado, Jesus ficou de pé esperando ele chegar até ele, junto ao Pai, à direita do Pai, onde ele está agora. Olha que honra! Jesus de pé esperando Estevão chegar lá. Tremendo isso, né? Tremendo. O versículo 56 a 60 fala sobre isso. Fala sobre essa parte em que, no momento da morte de Estevão, ouvindo eles isso, endureceram-se os seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Estevão fez uma defesa daquilo que ele fazia quando ele foi interrogado. Fez uma defesa enquanto ele foi interrogado, e isso deixou aqueles do Sinédrio mais e mais ainda glória a Deus. Isabelle, tive que parar aqui. O Claudia aprontou lá fora.